É um projeto de formação musical na área do jazz, levado a cabo pela Associação Cultural Angra Jazz. Falamos da sua orquestra e da atuação que marcou a abertura do festival deste ano no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo. Boa noite. É um grande prazer estarmos aqui a abrir mais uma vez o Festival Angra Jazz, a 18ª edição. É fantástico estar aqui. E como penso que alguns de vocês devem saber, o mote para o nosso concerto desta noite é tocar uma peça muito especial do Duke Ellington, do grande Duke Ellington. Uma peça é o título de um álbum e de uma peça que se chama The Far East Suite, uma peça extraordinária que só recentemente foi disponibilizada em partitura impressa, portanto, há cerca de um ano e meio, até 2015 não era possível tocar esta peça. Eu já vou falar um pouco mais sobre essa peça daqui a pouco, quando a começarmos. É uma peça relativamente longa, não longa demais, em 9 andamentos, 9 partes diferentes, e por isso, para estarmos neste ambiente do universo musical do Duke Ellington, vamos primeiro abrir com 3 peças que eu penso que vão reconhecer, para entrarmos no universo do Ellington. Vamos contar com a participação especial da Sara Miguel nestas primeiras 3 peças. Vamos abrir com o Just Squeeze Me, a seguir o Daydream, e por fim, nesta primeira parte do concerto, o famosíssimo Caravan. Até já, obrigado. Every time you hold me tight, so just squeeze me, but please don't tease me. I've
shoulder as we breathe across the sand, so I may keep this memory of our caravan. Oh, this is so exciting. You are so inviting, resting in my arms. It's a thrill to the magic charms of you. Beside me here beneath the blue, my dream of love is coming true. Within our desert caravan. Sara Miguel, Sara. E também queria fazer aqui
uma referência, um agradecimento e a apresentação aqui dos nossos queridos amigos Ricardo Toscano e o Paulo Gaspar, que nos estão a acompanhar aqui nesta aventura ellingtoniana esta noite. Nós vamos então dar início agora à nossa Far East Suite. Gostava só também de dizer muito rapidamente um pouco a razão de ser desta escolha. É uma peça que eu conheço desde a minha adolescência, que me marcou muito. Eu adorava ouvi centenas ou milhares de vezes num álbum, ainda em vinil, posteriormente em CD. É um disco que o Ellington grava em 66 e, como o próprio nome indica, é uma suite em várias partes, são 9 andamentos, 9 partes diferentes, e que resulta de uma composição feita ao longo do tempo, em cerca de 2, 3 anos, e que teve início numa turnê que, em 63, patrocinada pelo Departamento de Estado americano, em que enviou a orquestra do Ellington para o Médio Oriente e para o Extremo Oriente. Na realidade, a peça chama-se Far East Suite, mas verdadeiramente Far East será só o último andamento. Até lá será mais Middle East do que propriamente Far East. E, portanto, nós podemos ouvir, ao longo destas várias peças, um ambiente muito exótico, muito inspirado pelo Médio Oriente, como vamos, de certeza, ouvir daqui a pouco. E, como eu disse, a principal razão que me levou a propor, eu e o Klaus, que nos levou a propor fazermos esta peça hoje, foi que em 2015, finalmente, a peça foi editada em partitura. É preciso explicar que a larga maioria do repertório do Duke Ellington se perdeu porque os músicos tocavam, a orquestra tocou junta durante muitos anos, eles decoravam as partituras e perderam-nas, muitas ficaram perdidas, e só recentemente, no último dezena de anos, quinzena de anos, é que foi sendo feito, e ainda está a ser feito, um trabalho de investigação exaustivo, de recuperação e de transcrição dessas partituras. Portanto, é um dos meus sonhos de criança ou de adolescência poder tocar esta peça. Até há um ano atrás, impossível, finalmente foi editado e eu pensei, bem, isto é uma peça maravilhosa, temos que fazer isto em Angra, absolutamente obrigatório. E nestas conversas que fomos tendo com a direção da associação, a dada altura, a associação também comunicou que estávamos a discutir esta ideia a alguns dos nossos amigos, o nosso querido amigo António Corvelo disse, pá, é engraçado que eu estive a mexer nos meus arquivos, estive a olhar para aquilo e encontrei uma crónica, uma crítica de outro amigo também, que é o Raul Vaz Bernardo, porque o Duke Ellington tinha tocado em Lisboa em 66, num concerto histórico e mítico para quem pôde estar presente, e que nessa crítica do Raul diz, penso eu, espero não estar a fazer um erro, mas acho que é do Raul, eu li essa crítica, é muito interessante, e diz, bem, no concerto foram tocados 3 andamentos de uma nova peça que o Ellington está a compor, chamada Far East Suite. Este concerto em Lisboa foi anterior à gravação do disco, portanto a peça estava ainda a ser cozinhada e é emocionante porque, por uma coincidência que a música e a vida às vezes nos traz, faz precisamente 50 anos este ano, portanto isto também pode ser rapidamente transformado numa homenagem obviamente ao Wellington, e é esta efeméride, esta coincidência de esta peça nunca ter sido tocada na íntegra no nosso país, e duvido que em muitos outros países, porque ela só agora ficou disponibilizada, sendo que a primeira vez que alguns desses andamentos foram tocados em Lisboa, em Portugal, em Lisboa neste caso, foi pelo próprio Wellington, o que eu acho que é bastante emocionante e que para nós nos aumenta muito a nossa, por um lado, enfim, responsabilidade, há que fazer justiça à peça e à música, mas também a nossa inspiração e a nossa alegria em poder fazer. Portanto, por estas razões todas, para mim é uma noite muito especial. Volto a dizer, uma peça que me marca desde a minha infância e tenho enorme prazer de, com a ajuda deles, deste grupo maravilhoso e, obviamente, do Festival Angra Jazz, poder estar aqui a cumprir um sonho de criança. Para além disso, os 50 anos do Ellington, eu poderia estar aqui agora a dizer não, nós pensámos isto para assinalar o concerto e tal. Na realidade não é verdade, a história foi um pouco ao contrário, mas queria também agradecer ao António Corvelo e ao Raul Vaz Bernardo por nos terem relembrado desse facto, que eu acho que é bastante interessante. Por isso, vamos começar a peça, espero que gostem. Eu vou dizendo só, entre cada andamento, vou dizendo só os títulos, não me vou alongar a falar sobre a peça, se bem que tem a sua gênese, cada um dos andamentos tem uma história interessante e engraçada, mas vou-me limitar a peça, vou dizendo o título, porque o próprio título é sugestivo e vai-nos transportar, de certeza, para mundos distantes e exóticos. Por isso, fica aqui The Far East Suite e espero que gostem. Este primeiro andamento chama-se The Tourist Point of View, que é a chegada do Wellington à Síria e a como é que ele viu aquele país enquanto turista, enquanto pessoa que estava a tocar por lá. Tourist Point of View.
Rui Melo, sax tenor. Rui. O próximo tema chama-se Bluebird of Delhi e, supostamente, de acordo com as palavras do próprio Wellington, eles estavam em Nova Delhi e havia um pássaro que chegava todos os dias à mesma hora à sua varanda e cantava, cantarolava, e esta peça é baseada nesse canto desse pássaro.
próximo chama-se Isfahan e é talvez da suite toda, quer dizer, talvez não, penso que de certeza é a peça que mais conhecida e que ficou mesmo para o repertório, chamado Standard do Jazz, é a famosa balada escrita pelo Billy Strayhorn, que sempre, nesta peça toda não podemos falar do Ellington sem referir também o Strayhorn, o seu colaborador de longa data. Eles partilhavam a composição, as orquestrações e os arranjos das peças, e esta aqui é do Strayhorn, tema que ficou mesmo no repertório Standard do Jazz, Isfahan. Ricardo Toscano, Isfahan. Este próximo chama-se Tepk e é supostamente inspirado num grupo de crianças que o Ellington viu na rua a cantar e a dançar, exceto que numa métrica que não era nada evidente e que se acentuava sempre no sexto tempo, que não é uma coisa muito óbvia, por isso é o Tepk.
Rap, Paulo Gaspar, Antonella, mestres Antonella Barletta, fez um trabalho maravilhoso a preparar esta peça que é extremamente exigente para o piano. É um grande prazer ouvir a peça tocada desta maneira ao piano. Obrigado, Antonella. O próximo andamento chama-se Mount Harissa.
Mount Harissa, obrigado. O próximo chama-se Blue Pepper, é o momento rock and roll da suite. Blue Pepper. Obrigado, Blue Pepper. Vamos continuar com uma peça, um pequeno interlúdio ambiental com uma atmosfera muito especial, que se chama Agra. Como sabem, é a cidade onde está o famosíssimo Taj Mahal. E vamos ter a participação muito especial também do Zé Pedro ali no saxo barítono.
Zé Pedro, grande sax barítono. Não é fácil ficar a parte do grande Harry Carney, que tocou quase a vida toda com o Ellington, é o som dos saxofones, deve muito ao sax barítono do Harry Carney, e nós temos o nosso Harry Carney ali, daquele lado. O próximo chama-se Ahmad.
Rodrigo Lucas, no trombone. Rodrigo. Bem, vamos então passar, não sei se têm estado a contar ou não, mas este vai ser o nono, ou seja, o último andamento. Chama-se Ad-lib on Nippon, ou seja, é claramente inspirado e influenciado pelo Extremo Oriente, pelo Japão em concreto, onde o Ellington também foi posteriormente à turnê do Médio Oriente que eu referi há pouco, e um bocadinho à semelhança de alguns compositores também da música erudita. Isto é uma peça, enfim, 9 andamentos, 9 partes, as durações são um pouco diferentes, mas enfim, não há assim umas diferenças enormes. Ele reservou o andamento mais substancial e mais longo para o final. Eu lembro-me, por exemplo, enfim, musicalmente não tem nada a ver, mas a famosa Canção da Terra do Mahler também tem o último andamento que é mais longo que todos os outros andamentos anteriores juntos. Enfim, não é bem aqui o caso, mas este Ad-lib on Nippon é uma mini-suite dentro desta suite que nós estamos a ouvir em 9 andamentos. Vamos distinguir claramente 4 partes, exceto são tocadas de uma forma contínua. E, portanto, é uma pequena suite nipónica que encerra este maravilhoso Far East Suite. Fica aqui então o Ad-lib on Nippon.
Muito obrigado, obrigado. Vamos só fazer uma brincadeira final para sairmos com o espírito em alta. Queria só dizer aqui duas palavras. Esta peça é maravilhosa, espero que partilhem esta opinião. E é extremamente ambiciosa e eles fizeram um trabalho absolutamente excepcional. E por isso queria agradecer aqui, do coração, à grande Orquestra Engrajás. E não posso deixar de agradecer, como sabem, nós vamos trocando aqui, fazendo aqui uma dança de direção da orquestra aqui nesta orquestra. Não posso deixar de referir o Klaus, que está lá atrás meio escondido. Teve uma contribuição fundamental na preparação do repertório e que hoje está ali atrás a tocar no meio. Obrigado, Klaus, Marco. Vamos então acabar com uma pequena brincadeira musical com uma música que ninguém conhece. should take the AA train. You get to where you're going in a hurry. Come on, hurry, 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 now it's coming. Okay, can you hear the diesels humming? Oh, be on board if you should miss the AA train. You miss the quickest way to get to Harlem. Zip, dip, dip. Zip dip doo, zip doo, zip dip doo, dip by up, beep by up, beep by beep by do 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 you better. Zip up dip 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 doo do, zip ba do da da do, zip dip do, dip ba do, dip by up, dum dum do do, zip way up, dip dip, zip do wee, dip up, dip dip, dip dip up, beep by up, dip ba ba do, wee by do you, dip ba do wee.
Sugar Hill up in Harlem. Yeah, come on, take the A train. If you get to Sugar Hill way up in Harlem, get to Sugar Hill way oh oh. If you wanna get, you must take the A train. Come on, hurry. Yeah. Por hoje é tudo, voltaremos amanhã com outro programa só para si que nos acompanha em azorestv.com. Beijos e abraços.